Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita, que é a Casa de Jesus. Então, sempre é uma grande satisfação, uma imensa alegria estar aqui com os amigos, podendo falar um pouco, refletir um pouco, trazer um pouco daquilo que nós estudamos e que nos faz tão bem ao coração, que é falar sobre a nossa doutrina espírita, né? A veneranda doutrina dos Espíritos. Essa doutrina maravilhosa que traz Jesus novamente aos nossos corações, traz Jesus novamente ao nosso lado, nos consolando, nos amparando. Então, primeiramente, nós vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse nosso Mestre e amigo incondicional das nossas vidas, para que possa permitir que possamos todos nós aqui que iremos procurar explanar por alguns momentos, os irmãos que estão aqui nos dando a honra de nos ouvir, possamos todos juntos estar em sintonia com a espiritualidade, com os amigos espirituais que são os verdadeiros trabalhadores, aqueles que realmente comandam os trabalhos que são realizados nessa casa de Jesus, para que possamos então, em nome de Deus, em nome de Jesus, falarmos e sintonizarmos sobre a temática de hoje, que é justamente refletirmos sobre a doutrina espírita e seus princípios básicos. E vale a pena refletir sobre este assunto, sobre essa temática, tendo em vista a grande quantidade de irmãos, de amigos, que estão iniciando no conhecimento da doutrina espírita e, logicamente, não conhecem os seus princípios básicos. E também para todos nós que já estamos há um certo tempo na doutrina, sempre vale a pena voltarmos à base, não é? E relembrarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre esses conceitos básicos com um olhar um pouquinho diferenciado. Então, meus queridos amigos, nós começamos a nossa reflexão de hoje falando e pensando ao olharmos para a sociedade onde nós estamos inseridos, até mesmo para o nosso lado, para o nosso vizinho, né? Para os nossos amigos, nós vamos perceber que todos nós, aliás, todas as criaturas humanas, todos nós temos uma crença, não é? Todos temos uma crença, independentemente que essa crença seja uma crença religiosa, uma crença política, uma crença filosófica, ou mesmo uma crença esportiva. O fato é que nós, quando falamos de humanidade, todos nós cremos em algo. Muito bem, todos nós temos uma crença, mas hoje nós vamos procurar nos situar no universo da crença religiosa. E vamos perceber que as pessoas que têm crenças religiosas e que creem que são a maioria na Terra, os estudos mostram que são a maioria na Terra, né? Vejam, as pessoas são religiosas na Terra por razões variadas. E todos nós nos distribuímos em grupos distintos de acordo com a sua crença, né? Então, em geral, esses grupos que têm essa crença religiosa, eles se dividem em grupos, tá? Mas esses grupos sempre acreditam na criação ou na existência de um Criador, de um Deus. Aliás, o nome pode mudar e muda realmente, mas o fato é que todos esses grupos que se reúnem em relação à crença religiosa, eles acreditam na existência de um Criador, de um Deus, enfim. E vejam que todos esses grupos, independente de acreditarem na existência de um Criador, de um Deus, eles também acreditam, quase todos eles, na existência também das criaturas divinas, das criaturas, ou seja, criadas por Deus, ou seja, acreditam na existência de seres espirituais, né? Claro que em alguns grupos de fé, esses seres espirituais recebem o nome de almas, em outros são conhecidos como espíritos, enfim, em outros como santos, enfim, várias denominações para determinar ou para nominar, dentro dessa questão dos grupos religiosos, a existência dessas criaturas que foram criadas por Deus.
Então nós vamos ver, meus amigos, que quanto se distribui a nossa humanidade em termos de crença, não é? De crença espiritual. E quanta crença existe na humanidade. E tem que ser assim realmente, porque nós somos diferentes uns dos outros em relação ao nosso modo de ser, ao nosso modo de agir. E é natural que pela lei da afinidade nós vamos nos reunindo ao derredor daquilo que mais nos toca o coração, não é? Então, existem aqueles nessas crenças que estamos procurando refletir, por exemplo, que admitem que o indivíduo quando nasce, e quando ele vai nascer, nasce a sua alma junto. Então, no momento do nascimento, nasce a alma. E quando morre também a alma, ela vai dormir, enfim, ela vai para um local aí não determinado. Então, muitos pensam que para cada novo corpo sempre é criado uma nova crença, ou seja, essa é uma doutrina dogmatista, uma doutrina da unicidade da existência, uma crença também que merece todo o nosso respeito. Então há aqueles também que creem que a alma existe de todo o sempre, outros grupos de crença, e criadas por Deus, e que quando o corpo nasce, algumas doutrinas falam que quando o corpo nasce, a alma já é uma alma velha. O habitante daquele corpo é um habitante já velho, que passa a habitar o corpo que é novo, mas aquele habitante ele é antigo. Então vemos, meus amigos, que as mais variadas doutrinas espiritualistas todas elas admitem que haja então uma alma habitante do corpo físico, habitante de um corpo humano que é o nosso. Vejam, então quando nós falamos, e isso é importante a gente conversar, a gente colocar, para nós é muito simples, mas talvez nós não tenhamos notado essa diferenciação, Quando falamos em doutrina, ou seja, em crenças espiritualistas, nós vamos ver que realmente o que distingue as doutrinas espiritualistas, como colocamos aqui, são as suas interpretações em relação a essas questões espirituais. Então, nós vamos ver que essas doutrinas espiritualistas, elas se dividem então em relação às suas crenças espirituais, mas todas elas vão crer então em algo superior. Então, desse modo, crer em Deus, crer na existência dos seres espirituais, de almas, está posto aqui, ele vai caracterizar o espiritualismo. Então veja, quando nós falamos é bom colocarmos aqui também em espiritualista, então vejam, todas as crenças, todas as doutrinas, vamos chamar assim de crença, em doutrina, que acreditam que algo sobrevive à morte física, ou que algo habita um corpo físico, e que acredita em Deus, então nós estamos diante de doutrinas espiritualistas. Então o espiritualismo acredita em algo, em Deus, enfim, algo que sobrevive à matéria. Ok? Quando não acredita nisso, então nós estamos diante da doutrina materialista, positivista, enfim, várias denominações. Então vejam que crer em Deus, como colocamos, na existência dos espíritos, dos santos, o de algo que sobrevive ao decesso tumular, então ela vai caracterizar o espiritualismo. Então, não temos por que ter preconceitos, não é, meus amigos, uns contra os outros. Não tem como, porque se todos nós admitimos a existência do Criador, e como consequência a existência dos seus seres, das suas criações humanas, das suas criações espirituais, então vejam, todos aqueles de nós que somos, por exemplo, católicos romanos, os irmãos católicos, protestantes, evangélicos, budistas, reformados, taoístas, nós espíritas ou espiritistas, umbandistas, judeus, islâmicos, todos somos espiritualistas. Todos somos espiritualistas, acreditamos em algo. Vale a pena nós pensarmos nisso para que a gente possa romper e deter o preconceito, enfim, a discriminação já na base. Porque todos nós temos o direito de crermos e acreditarmos naquilo que mais nos toca o coração.
Por isso que a doutrina espírita, sempre gostamos de colocar, ela não vai criticar, de forma alguma, vai criticar qualquer uma das crenças religiosas. Não, porque cada crença religiosa está de acordo com o horizonte evolutivo e de percepção de cada ser humano, de cada irmão, de cada indivíduo que tem o seu livre-arbítrio. Então, para muitos, não serve o Espiritismo. Sim, porque, como nós vamos ver hoje, é uma doutrina de liberdade, de expressão, de crítica, não é? Que traz a nossa responsabilidade perante os nossos atos conosco mesmo. Para muitos não serve, não tem problema algum. Outros vão mudar as suas vidas, talvez de uma doutrina espiritualista que coloca o terror ao inferno, né? Coloque Deus ainda como punitivo, enfim, tem aquele olhar que tem que ter alguém, um irmão conduzindo, né, os seus passos, porque é o seu nível evolutivo. Ela precisa disso, talvez pelo medo, ou por alguém aconselhando, ali ela consiga modificar de vida, talvez seja até pelo medo, mas de qualquer forma vai modificar para melhor. Então é nível de consciência. Então vale a pena, né, a gente pensar nisso, e desse modo não há nenhum sentido em vermos, como nós vemos atualmente, até mesmo na sociedade, nas mídias, os religiosos se engalfinhando, não é? Brigando, porque Deus é meu, o meu Deus é melhor que o teu, a minha religião, tipo time de futebol, não é? O meu time é melhor que o teu, né? Então, minha religião é melhor que a tua, o meu Deus é o melhor, somente na minha religião vai ser salvo. Então, são muitas coisas que falamos sem refletir de forma preconceituosa. Então, em doutrina espírita, séria, aquela que Kardec nos legou, Jesus nos deixou, não tem que ter preconceito, porque o próprio Mestre Jesus não teve religião, não é? Não teve religião. Aliás, a religião dele é a religião universal, do amor, do respeito. E logicamente, como nós somos seres humanos aí, no decorrer das nossas experiências físicas, cada um foi interpretando de um jeito, enfim, do nosso jeitinho, né? Nós fomos nos distribuindo aí em várias religiões, que quando Cristo veio, ele veio atualizar o Antigo Testamento. A lei, né, da Torá, ele veio atualizar. Né? Em vez daquele Deus temente, aquele Deus da primeira revelação de Moisés, né, que foi o revelador da primeira ordem, o Cristo ele veio atualizar, colocando um Deus amor, um Deus perdão, e colocando uma síntese que resume toda a antiga lei, que é o que? Fazer aos outros aquilo que eu gostaria que nos fizesse, ou seja, a lei de amor, justiça e caridade. E, meus amigos, então, vejam, todas as crenças, como nós colocamos, elas são espiritualistas. Sim, todas são. Mas, dentre essas crenças espiritualistas, no século XIX, apareceu em Paris uma delas, que passou a ser chamada de Espiritismo. Vejam que no dia 18 de abril de 1857, lá na Galeria d'Orléans, em Paris, porque a Paris no século XIX era o berço cultural da humanidade, assim como a Inglaterra foi na Revolução Industrial, né? Agora os Estados Unidos ainda é o berço ali ainda, né, do que acontece no mundo, mas na época ali Paris era tudo que acontecia em termos culturais, de intelectualismo, de pesquisa, era Paris ali que era a referência. E foi bem na Paris desse século XIX, no dia 18 de abril de 1859, na Galeria d'Orléans, que surgiu um livro, foi lançado o Livro dos Espíritos. Tá? Então, o Livro dos Espíritos, ele é um marco. Neste dia, então, pode-se dizer, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, pode-se dizer que o Consolador chegou à Terra. Foi o início do Espiritismo aqui entre nós, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Tá? Livro base, que vem trazer toda a doutrina espírita. E este livro magnífico, ele vinha assinado por um autor, na época ali, desconhecido. E esse autor, o nome vinha na capa, era Allan Kardec. Ninguém conhecia na época. Então, mais tarde pudemos saber que Allan Kardec, na verdade, era um pseudônimo de um grande professor, notabilíssimo professor, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um nome francês, um professor, um pedagogo, um pesquisador, muito conhecido na Paris da época. Inclusive ele escreveu vários tratados de
que reformularam a gramática francesa da época. Então ele era um pesquisador, ele era um estudioso. Inclusive ele nasceu em Lyon e foi criado na Suíça francesa, na cidade de Yverdon-les-Bains, né? E também ele foi discípulo de um dos mais notáveis pedagogos da época, que todos nós professores conhecemos, que foi Juan-Henri Pestalozzi, o Pestalozzi, né? Que formulou várias teorias aí da pedagogia, né? Então Kardec ele foi discípulo de Pestalozzi, inclusive colaborou no Instituto de Pestalozzi. Enfim, ele lecionava gratuitamente em Paris para quem não tinha como pagar diversas matérias, enfim, né? Muito bem, Allan Kardec, meus amigos, ele trouxe organizadamente os princípios espiritualistas que vieram a formar o que se convencionou chamar com ele de Espiritismo. Então Allan Kardec não criou a doutrina espírita. Sim, ele foi o codificador. Ele teve todo um trabalho para codificar aquele conhecimento, aquele imensas pesquisar, enfim, porque na época existia em Paris uma moda que era das mesas girantes na época. E Kardec, como professor pesquisador, ele foi lá para pesquisar e para ver o que estava acontecendo. Ele foi convidado, aliás, ele até refutou o primeiro convite, não foi, porque ele achava que era perda de tempo. Como é que uma mesa iria falar, não é? Como é que uma mesa iria levitar? Ele falou, essa coisa não existe, não pode. Mas como foi um amigo dele muito próximo e muito sério que fez o convite, ele acabou indo em uma dessas sessões para perceber, e na verdade para ver que aquilo não existia. Mas ao chegar lá ele percebeu que realmente acontecia, e ele, como pesquisador que era, missionário encarnado, era um espírito de escola, ele já percebeu ali que por trás daquele fenômeno de brincadeira que existia na Paris daquela época, que as pessoas se divertiam, enfim, davam risada, faziam perguntas, ele percebeu ali uma das leis da natureza, coisa séria. Pensou, opa, mas como que pode isso? Quero ver o que acontece. Então, ele, de observação em observação, ele vai usando o método dedutivo de observar, perguntar, então ele vai perceber que existia ali por trás uma inteligência naquele fenômeno, e que a própria inteligência para frente vai se denominar com o nome de espírito. Ele vai perguntar quem que é, o que é o espírito? E o próprio fenômeno responde, os espíritos são a alma dos homens que viveram sobre a terra. Então ali começou toda a pesquisa, mudou completamente. Os amigos percebem a importância disso, né? De perceber então, nessa resposta, nesse início, aquilo que Jesus já nos demonstrou. Sempre gostamos de relembrar, quando ele demonstra a imortalidade da alma. Ele volta lá ao terceiro dia, quando ele foi assassinado, mas que nós cristãos não acreditamos. Porque se nós acreditássemos nisso, nós não faríamos muitas das coisas que fazemos como se vivêssemos uma vida só, um corpo só, se acreditássemos realmente que Jesus demonstrou a imortalidade. Mas seja como for, o mestre falou que para frente os seus ensinos iriam ser esclarecidos, enfim, ser relembrados. Então os amigos percebem a importância disso, quando foi pesquisado e provado um método científico a existência e a sobrevivência de nós. Não vamos falar da alma, poderia falar a terceira pessoa, de nós sem o corpo físico. Isso mudou completamente, bem para baixo, completamente um edifício antigo, né? De dogmatismo, de dominação, de materialismo, porque muda completamente o nosso modo de ser, nosso modo de agir, né? Então, vejam, Kardec então, ele pesquisa, e podemos aprender mais. Nós lemos a Revista Espírita, né? São 11 capítulos, são 11 anos que ele trabalha ali. O trabalho que ele teve de codificar, ou seja, reunir os fatos, pesquisar aqui, conversar, questionar os espíritos em várias partes do mundo, porque vamos falar aqui de princípios básicos. Esses princípios não foram aleatórios, foram pesquisados, eles foram refutados, eles foram, enfim, posto um método científico em cima, e realmente foi chancelado pela questão universal dos ensinos dos espíritos. Não foi uma resposta só aqui, enfim, foi do mundo todo que vieram
vieram questões, vieram respostas, ele foi codificando, ele foi analisando, ele foi comparando, enfim, formulou princípios básicos que vieram formular a doutrina espírita. Então surgiu para o mundo, meus amigos, a doutrina espírita. Então Kardec, ele trouxe, ele codificou, ele agrupou esse ensino esparso em uma doutrina, né, que convencionou se chamar, e ele que colocou o nome de Espiritismo, doutrina dos Espíritos. E, meus amigos, então o termo espírita ele é utilizado de forma indevida por outras doutrinas que não são espíritas, mas que se utilizam do nome indevidamente, porque é um nome criado por Kardec para a doutrina espírita. Mas não tem problema, por isso que há tanta confusão ainda na sociedade. A casa espírita lá... Não, o ideal seria a casa espiritualista, porque espiritismo e espírita são as casas que procuram seguir a codificação espírita. E o Evangelho de Jesus não foge disso, né? E são organizados em federativas, em federações muito sérias, né? Então vejam, espiritismo. Vejam, meus amigos, muita gente tem medo da palavra. Quando nós não falamos, porque eu fui lá na casa espírita, né? O espiritismo, as pessoas até se benzem de medo, né? Mas é uma palavra como outra qualquer, né? Até colocamos aqui no nosso quadro, espiritismo. O que significa o espiritismo? Está aqui. Então, espírito e ismo de doutrina. Espiritismo, tá? Como o materialismo, que é a doutrina da matéria, o taoísmo, que é a doutrina do Tao, né? Catolicismo, que é a doutrina católica, é um nome como outro qualquer, e muitos dos nossos irmãos têm medo, e entendemos pelo desconhecimento, claro, né? Por algumas superstições que o envolviam. Agora com as mídias fica muito mais fácil de estarmos entendendo o que a doutrina espírita significa, que não significa naturalmente Jesus, o Evangelho de Jesus acrescido agora com a facilidade dos ensinos dos Espíritos, permitido por Jesus para que nos ajudasse na interpretação do Evangelho e nos trouxessem conceitos não novos, mas ajudando a colocar conceitos que já estão no Evangelho, mas que nós não percebíamos, que vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, vejam, o espiritualismo, meus amigos, ele forma então a generalidade da nossa crença espírita, a doutrina espírita. E essa afirmação pode ser encontrada na própria obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Os amigos que não leram, está feito o convite para que possam estar lendo, pesquisando, enfim, é um livro maravilhoso. E vejam, nós encontramos já na primeira página, no cabeçalho, na primeira página, até trouxemos aqui, está um pouquinho apagadinha, está lá em cima, primeira página, já uma frase intitulada, bem em cima ali, filosofia, está um pouquinho apagadinha, filosofia espiritualista, na primeira frase, que está em cima do Livro dos Espíritos, não é? Filosofia espiritualista. E muitos que leem essa frase se questionam ou não entendem por que está escrita filosofia espiritualista e não filosofia espírita, não é? Mas já na introdução da obra, nos primeiros parágrafos, vemos a explicação de Kardec. Está aqui, o que ele coloca lá nos primeiros parágrafos. Então ele vai dizer que como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, e como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Agora nós entendemos espiritualista. Todas as doutrinas que existem em Deus são espiritualistas. Uma de cujas fases apresenta. Ele coloca, essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, espiritismo, meus amigos, também é espiritualismo no sentido geral, coloca, né? Mas tem um sentido próprio, porque é a doutrina que cuida das relações do mundo material com o mundo dos espíritos, ou seja, o mundo dos seres invisíveis. Então é essa doutrina que nos traz esse conhecimento, procura estudar as leis
que rege então as relações do mundo físico com o mundo espiritual, conforme está no que é o Espiritismo, né? Um livro fininho também que nos ajuda no entendimento da doutrina espírita. Então é espiritualista, geral, mas ela tem um sentido próprio, tem conceitos próprios, tem princípios básicos próprios. Aliás, Espiritismo, meus amigos, também é uma doutrina. Na frente perguntaram para Divaldo Pereira Franco, e é um dos expoentes, médium, orador, merece o nosso respeito pela seriedade, pelo trabalho que faz. Então ele é referência, na doutrina espírita, como Chico Xavier, pelo seu caráter, pelo que colocou em forma de caridade, pelo seu exemplo. Em doutrina espírita, meus amigos, nós não temos chefe, nosso único chefe é Jesus. Mas existem almas grandiosas que, com a permissão de Jesus, nos vêm servir de exemplo. Então temos irmãos aí em várias denominações religiosas que servem. E Divaldo é um deles, pelo seu trabalho que tem feito ao longo desses 95 anos de trabalho, em prol do bem. E perguntaram se a doutrina espírita o espiritismo é a doutrina. Ele fala que sim, claro que é a doutrina. Nós pegamos agora o nosso celular e fomos pesquisar, nas fontes de pesquisa, vamos ver que as doutrinas, para ser uma doutrina, tem que ter princípios norteadores. Princípios, qualquer doutrina que seja, tem que ter princípios que norteiem, sirvam de base àquela doutrina, ok? E o Espiritismo, a doutrina espírita, sim, ela tem princípios norteadores, então ela é uma doutrina. Então, vamos ver agora já um pouquinho do que são, aliás, todos os princípios que norteiam a doutrina de forma resumida. Então, vamos ver aqui, o primeiro princípio, justamente, da doutrina espírita é Deus. Muita gente pergunta, você pergunta se nós, os espíritos, acreditamos em Deus. Acreditamos em Jesus, acreditamos em Deus. Aliás, cabe uma distinção aqui. Deus e Jesus são diferentes. Um é pai, outro é criatura, irmão mais velho, um espírito, nosso governador planetário, nosso mestre por excelência, mas não é Deus. Então, doutrina espírita, então, sim, acredita em Deus. Então, como que nós não vamos acreditar em Deus se o primeiro fundamento, o primeiro princípio básico que se apoia à doutrina dos espíritos é justamente a existência de Deus? Então, nós espíritos, sim, admitimos, mas nós não apenas acreditamos na existência de Deus, nós temos a certeza da existência desse Criador não criado, dessa inteligência suprema do universo. Tanto é assim que Kardec vai colocar, ele vai abrir o livro dos Espíritos, as 1019 questões. A primeira delas é justamente uma questão muito importante, uma questão altamente filosófica. Ele vai perguntar na questão 1, que é Deus? Aliás, essa questão ele estava em dúvida como começava o livro dos Espíritos, e certa feita um dos mentores veio e falou para ele começar o livro pelo princípio. E qual que é o princípio de todas as coisas? Deus. Então a primeira pergunta justamente que é Deus? Então nós sempre gostamos aqui, os irmãos mais antigos já sabem disso, mas os irmãos novos talvez não tenham se atentado para como está posta a pergunta. Então não é quem é Deus, mas que é Deus, e quando ele fala isso muda completamente o sentido da pergunta. Por quê? Porque despersonaliza a divindade, sim, desumaniza no sentido de repetir aquilo que até a chegada da doutrina espírita era posto, era acreditado que Deus realmente era uma pessoa, era um senhor de barbas brancas, enfim, sentado num trono, não é? E tinha um olho sobre a terra, e apesar de Jesus já ter mudado o conceito, mas muitos ainda acreditam que Deus castiga, que nós devemos ser tementes a Deus, que ainda acreditam num Deus do exército, que é da primeira revelação ainda, mas tudo bem. Então, quando ele coloca que é Deus, ele vai modificar essa questão de um Deus antropomórfico, ou seja, com as características humanas, que todos nós ainda temos em nosso coração, porque nós viemos de longe de muitas experiências físicas abaixo desse conceito, por isso da nossa dificuldade de entendermos um pouco ainda esse conceito. Então, quando você fala em Deus, a maioria de nós estamos ainda na Idade Média, sim, na Idade Média, os conceitos medievais, porque nós acreditamos um Deus humanizado que pune,
um Deus que castiga, um Deus que, aliás, está com o olhar somente sobre a Terra, como se a Terra fosse o centro do universo. Vejam só, não é? Se a Terra é o centro do universo, então Deus só está de olho ali na Terra, enfim, e Ele está ali para punir. Então nós temos essa percepção de Deus ainda, a maioria de nós, ainda um Deus adulto. Quando Kardec pergunta para os espíritos superiores quem é Deus, muda completamente. Vejam, ele nos remete daí ao infinito, né? Ele nos remete à questão universal, colocando que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. É uma resposta magnífica. E quanto mais nós nos debruçamos para pensar, para refletir, eu gosto muito de estudar as questões de cosmos, sabe, das galáxias, enfim, a gente se deslumbra agora com o novo telescópio, então ficou muito lindo a gente ver as imagens das nebulosas, não é? Longe, que a gente nem imagina as coisas lindas que tem, e a gente fica pensando, é Deus, não é? Deus está para além de tudo isso. Nem vamos colocar número. Então, quando eu coloco que a inteligência suprema e causa primária da Terra, não deste universo, meus amigos, grandioso, que nós estamos começando a vislumbrar um pouco aí, com a permissão da própria divindade, essa imensidão de estrelas, de mundos, de galáxias, de nebulosas, enfim. Somente a nossa galáxia, se fôssemos atravessar, levaria 100 mil anos-luz. Paramos para pensar que seria isso? Só a nossa galáxia pequenininha, 100 mil anos-luz para atravessar. Quantos? Nosso sistema solar já está na periferia da nossa galáxia. Quantos? Isso aqui é uma das menores. Aí tem Andrômeda, tem outras galáxias nebulosas grandiosas. E Deus, como coloca aí, é Deus de todo esse universo. Físico também. Mas vamos lá, vamos dar um nozinho aqui na nossa percepção. Mas em volta de toda essa questão física dos mundos, existem esferas espirituais, porque o vazio não existe. Nós que não conseguimos perceber. E Deus é Deus das esferas espirituais também, de todo o contexto espiritual desses mundos, dessas nebulosas. Então vamos parar por aqui, né? Porque não dá para a gente aprofundar mais, que nós iríamos entrar, como está no próprio Livro dos Espíritos, num labirinto, onde nós iríamos nos deixar mais orgulhosos, nos achar que nós saberíamos alguma coisa sobre Deus. O fato é que a doutrina espírita nos coloca que Deus então é essa inteligência suprema, tirando da Terra, um Deus universal, que só quer nosso bem, nosso amor, e que age com leis magníficas, leis educativas, não punitivas, que conhece, apesar dessa grandiosidade, ele conhece, o único que conhece os nossos pensamentos, conhece como nós somos intimamente, porque nós estamos mergulhados na sua presença, porque Deus é onipresente, no seu fluido cósmico universal, né? Nós estamos mergulhados, por isso que a divindade ela nos conhece a cada um de nós. Então são coisas importantes e interessantes, e nós vamos ver Deus, né, como a doutrina nos coloca, de forma humilde, temos que ser humilde para entendermos Deus na natureza, em nós mesmos, aqui nos amigos que estão nos rodeando, né? No sol que nos ilumina, não é? Na nossa própria saúde, nosso próprio organismo físico. Aliás, em nós mesmos nós vamos ver a presença de Deus, porque nós somos uma parcela dessa divindade aí. Nós temos o DNA divino, meus amigos. Então vejam, então quando a doutrina fala de Deus, então Deus sendo a inteligência suprema do universo, qual que é a religião que vai falar diferentemente disso? Claro, pode falar, mas na questão, não falando antropomórfica aqui, mas acredita em Deus, não é? Então, dessa maneira nós podemos pensar quanto é importante para nós a existência de Deus, e que esse fundamento realmente é um fundamento básico da doutrina espírita, ampliando mais as nossas concepções. Daí então nasce o segundo princípio, que é justamente a existência e a imortalidade da alma. Todos esses princípios foram pesquisados, foram provados, enfim, né? Kardec, junto com os espíritos, eles formularam, enfim, e formulou-se esses princípios básicos aqui. Então vejam, meus amigos, a existência e a imortalidade da alma. Morremos, mas não desaparecemos. Que coisa mais linda! E não é fantasia, é realidade. Isso que é consolador. Porque muitos pensam, quando
nos falam muitas vezes da vida eterna. Mas que vida eterna é essa? Ele quer saber, né? Tá, mas vida eterna, mas quero ver para onde que eu vou. E o Espiritismo então vai nos dizer então, que realmente alma, nós somos imortais, né? Que morre seu corpo, mas o ser que ama, o ser que aprende, o ser, enfim, esse ser, enfim, que interage, este que somos nós, que pensa, esse não desaparece jamais. Que lindo, né? Muda completamente o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, porque nós vamos perceber que morremos enquanto corpo físico, mas de forma alguma, como muitos pensam, não desaparecemos após a morte. É um conceito, um princípio básico importantíssimo, e com certeza esse princípio aí vai se espalhar de forma lógica por toda a nossa humanidade no mundo de regeneração. E aí então vamos mudar as percepções, o jeito de nós agimos, porque muitos dos nossos erros é porque nossos desvios de escolhas, de conduta, é porque nós não temos bem claro esse princípio básico da imortalidade da alma. Porque se tivéssemos a certeza absoluta, enquanto sociedade, que morre seu corpo, mas continuamos existindo, então muitas das coisas que fazemos pensando que a vida é uma só, tem que aproveitar, então não importa os meios para chegar aos fins, né? Acabamos colocando as coisas do jeito que estão ainda. Se todos nós tivéssemos a certeza desse princípio que é real, é realidade, a sociedade seria melhor, menos egoísmo, né? Mais humildade, mais amor, mais respeito uns com os outros, menos preconceito, meus amigos, de classe, de raça, enfim, todos aqueles preconceitos bobos, né, infantis, se tivesse bem claro, né, esse conceito básico, esse princípio básico da doutrina espírita. Desse princípio, nós vamos ter um dos princípios ao lado, chegamos ao terceiro princípio, que é o princípio da pluralidade das existências, que é a reencarnação. Tá? Quando fala-se em reencarnação, esse é um princípio básico, que é a chave para que possamos entender a nossa sociedade, para que possamos entender a evolução. É um princípio básico que nos ajuda a entender muito, aliás, é a chave para que possamos entender muitas das palavras de Jesus. Todos, são 4 evangelhos, né? Existem, na verdade são 28, mas são 4 que foram que ele trabalha, né? E a gente, lendo os evangelistas, com essa percepção desse princípio básico, nós vamos entender muito dos ditos de Jesus. Então o Espiritismo nos traz novamente essa lei antiga, que é uma lei divina. Acreditemos ou não, queiramos, aliás, nem é para acreditar, tem que pesquisar, ver se consegue, enfim, né, estudar, para que esse princípio ele possa ficar bem claro em nossos corações, né? Então a reencarnação, veja, nós somos imortais e nós temos que evoluir como propôs Jesus, quando ele disse que deveríamos ser perfeitos, lógico, relativamente, como perfeitos ao nosso Pai Celestial. Então sempre gostamos de colocar, ou Jesus mentiu, ou nos enganou, né? Ou é real, ou é realidade. Como com certeza o Mestre, nós temos que acreditar nas promessas de Jesus, então alguma coisa acontece aí, quando ele fala que deveríamos ser tão perfeitos como perfeitos ao nosso Pai Celestial, relativamente. Como é que vai ser tão perfeito uma existência de 80 anos? 90? Perfeito nas questões materiais, todas as ciências, saber tudo. E nas questões morais, então nem se fala. Como é que nós vamos melhorar moralmente? Não tem como. Então Jesus estava enganado. Não estava. Com a lei da reencarnação, nós vamos perceber que a nossa evolução é contínua, né? Esse direcionamento do Senhor Jesus nos aponta para que nós saibamos como evoluir, ou seja, que saímos de um corpo, voltamos em outro corpo, o corpo muda, o local muda, o tempo muda, mas o habitante é o mesmo. Para que consiga, o espírito nunca ele vai regredir em questão de conhecimento de moral, pode regredir socialmente, pelo seu nível de aprendizado. Regredir não, experiências em outros locais, né? É normal que seja assim. Tá? Então é assim que nós paramos em uma determinada reencarnação, nossa evolução, por conta do organismo físico, da morte física, mas nós vamos continuar. Olha que lindo. Aprendendo sempre, evoluindo sempre, melhorando sempre. Então a reencarnação é uma lei divina. Claro que há muita superstição em torno disso.
Espiritismo não, ele estuda, ele demonstra de forma lógica, né? E somente através desse princípio é que nós vamos começar a entender a justiça divina. Por que a diferença de nós na sociedade? Por que um nasce perfeito, outro com problemas? Por que um nasce em determinado país, outro nasce no outro? Por que eu sou assim, outro de outro jeito? Se Deus é um só, não é? Nós somos todos filhos de Deus. Por que um nasce lá numa tribo selvagem da Amazônia, outro lá super civilizado, em Nova York, Manhattan, lá, né? Com tudo em volta? Por quê? Por que essa parcialidade? Com a reencarnação, nós vamos perceber que cada um estão tendo as suas experiências necessárias, né, para o seu desenvolvimento. Então é um princípio muito importante. E daí, meus amigos, nós vamos para o quarto princípio básico, que é justamente o princípio da pluralidade dos mundos habitados. O mestre já nos colocou que há muitas moradas na casa do meu Pai. E dentro dessa percepção aí das galáxias, enfim, dos mundos, nós vamos perceber então que, pela lógica ainda a ciência não provou, ciência terrena, não provou, e nem pode ser assim ainda, né? Há mundos lindos, habitados, melhores que o nosso, iguais ao nosso, inferiores ao nosso, nesse universo grandioso aí. E que um dia, quando nós tivermos moral, conhecimento tecnológico inclusive, nós vamos perceber isso quando nós, principalmente moral, porque se a gente descobrisse agora, com certeza iríamos tentar dominar, tá? Iríamos tentar ir lá pegar os recursos esses outros irmãos, com certeza. Então, por isso não sabemos ainda. Mas é um princípio que os Espíritos nos colocam e que Jesus já nos colocou, já nos ensinou. Tá? Pluralidade dos mundos habitados. E quando falamos em mundos habitados, mundos físicos e mundos espirituais. Porque em volta de cada globo físico tem esferas espirituais. Tá? Então não tem nada, Deus não faz nada de inútil. Somos nós que não conseguimos entender ainda a grandiosidade. Tá? Então esse é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E partimos para o quinto princípio, que é justamente a comunicabilidade dos espíritos. Tá? Princípio básico, princípio importante. O segundo princípio da existência e imortalidade da alma, que somos nós mesmos. Ora, se somos nós mesmos depois que nós morremos, desencarnamos, claro que aí demanda um tempo até nós nos localizarmos no mundo espiritual, enfim, mas seja como for, continuamos como somos, amando, sentindo falta dos que aqui ficaram, né? Com os nossos gostos, nossas tendências, amplia um pouco, depende, né? Amplia um pouco a percepção, mas somos nós mesmos. Então, ora, o que impede então de nós tentarmos entrar em comunicação com aqueles de nós que aqui estamos no mundo físico, presos num corpo físico? Então esse é um princípio básico da doutrina. Tá? No livro dos médiuns, né, já na sua primeira parte, ele vai falar dessa possibilidade aí, provando, possibilidade não, dessa certeza, dessa comunicabilidade dos espíritos. Não tem nada de sobrenatural, é que nós não conhecemos as leis que regem, e a doutrina espírita nos oferece, através da mediunidade, um conhecimento básico ainda de como que há essa comunicabilidade, e acontece muito mais do que nós podemos imaginar. Tá? Como está na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, uma das poucas que nós sabemos decorar, perguntando se os Espíritos influenciam em nossos pensamentos. Sim, muito mais do que nós imaginamos. De ordinário são eles que nos dirigem, está lá a resposta. Então, esse é o princípio básico dessa comunicabilidade. Os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, estão interconectados. E não tem nada demais, nós só não percebemos muito mais, alguns irmãos percebem mais, ainda bem, não é? Por causa do nosso organismo físico, o nosso corpo físico restringe as potências espirituais que todos nós temos, ainda bem, não é? Então o olhar não consegue perceber, o ouvido não consegue ouvir, alguns ouvem, alguns ouvem, mas não tem nada demais, porque nós enxergamos muito menos que muitos animais, não é? Ouvimos menos que um cão, por exemplo. Então é muito orgulho achar que nós ouvimos tudo, vemos tudo. Se a gente parar a olhar a própria natureza, nós vamos perceber que nossos órgãos são limitados, mas são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, comunicabilidade dos espíritos, princípio básico da doutrina, muito consolador. Aqueles que nos antecederam ao túmulo e lá ficaram enquanto estamos aqui experienciando no mundo físico, não nos abandonaram. Jesus, que esteve conosco fisicamente há 2000 anos atrás,
nunca nos abandonou. Ele não é o Cristo crucificado lá, preso, estático na cruz. Não, o Senhor está sempre ao nosso lado. Podemos ter certeza disso, meus amigos. Pela comunicabilidade, pelos seus emissários. E o principal dos emissários que estão ao nosso lado é um que nós sempre esquecemos. Não damos a devida atenção, que é o nosso anjo de guarda, é o nosso mentor espiritual, que todos nós temos no sentido de que estamos sob a sua tutela, mas não é nosso empregado, nosso escravo, como nós achamos que é, né? Não, é um espírito muito mais elevado, mas que representa Jesus ao nosso lado, o amor de Jesus ao nosso lado. E, meus amigos, então, temos ainda a lei de causa e efeito, junto com os princípios, né, que encadeia e liga as ações de uma vida física para outra, e educa o livre-arbítrio. Temos ainda as leis morais da vida. Né? Então veja que a doutrina espírita, como certa feita colocaram para Edivaldo Franco colocou, ele vai colocar com esses princípios que ele é um contributo para todas as religiões, porque vem afirmar através de fatos aquilo que elas demonstram por meio da teologia, seja de qualquer crença que for. Né? Porque a teologia ela afirma, por exemplo, a existência do mundo espiritual, enfim, a ajuda divina. O Espiritismo comprova. O Espiritismo comprova. E isso é muito importante para a mentalidade moderna, porque o homem moderno, nos de gênero, né? Homem, mulher, enfim, nós somos muito pragmatistas, ou seja, nós somos muito práticos. Nós queremos ver para crer, é ou não é? Porque não vê, nós questionamos. Então vejam, o Espiritismo ele nos ajuda nesse conceito, porque o Espiritismo também é uma ciência, tá? E oferece um contributo vivencial para que o indivíduo ele creia também pelos fatos. Não é que a doutrina espírita tem necessidade de que a gente creia, de adeptos. Não, somos nós que necessitamos da doutrina espírita, do Espiritismo e do Evangelho. Mas seja como for, ele nos ajuda a entender pelos fatos, porque veja só, né? Vivíamos e vivemos ainda, meus amigos, um período em que nós não acreditamos muito uns nos outros. Né? Temos marcados por vários problemas aí, de ordem moral. Nós somos céticos por excelência em relação à sociedade. Então, quando o Espiritismo fala que nós temos uma doutrina que aborda a imortalidade da alma, muitos falam, eu não creio até que me prove o contrário, né? Aquele negócio, ninguém nunca voltou de lá para que falasse como que é. Não, já voltou, né? Então, recorre o Espiritismo, então, através da sua parte científica, num contato com a mediunidade. E ele passa, depois de estudar, a ter uma demonstração prática, real, de que a morte não mata a vida. Através da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos com o mundo físico. Tá? Por outro lado, na questão moral, muitas interrogações que sempre nos incomodaram, né? Quem eu sou, por que eu sou desse jeito, porque para o meu amigo acontece tudo certo, para eu dá tudo errado, tudo que eu faço dá errado, porque ele, um mau caráter, dá tudo certo, né? Porque outros nascem em berço de ouro e eu não, enfim, são várias interrogações que a gente fica se questionando a doutrina espírita. Ela vai nos mostrar através da reencarnação, né, que nós temos experiências diferenciadas, e através da lei de ação e reação nós temos agora, meus amigos, aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução material, não, espiritual. Eu sou herdeiro, somos filhos de Deus, não sou herdeiro dos meus ancestrais, sou herdeiro dos meus próprios atos que fiz em outras experiências físicas e que agora eu tenho, né, eu tenho a reação desses fatos. Os problemas, as facilidades, as dificuldades que tem agora são reflexos do passado, são oportunidades para evoluir. Então vejam que o Espiritismo ele muda completamente o nosso modo de ser, o nosso modo de sentir e nos dá uma ética vivencial. Vejam o que Kardec vai colocar aqui, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, né, já nos dirigindo agora para o final da nossa exposição, da nossa reflexão dessa tarde. Vamos ver que Kardec vai colocar na conclusão do Livro dos Espíritos dizendo o seguinte, ou escrevendo, que as ideias espíritas são um penhor de ordem e tranquilidade, porque pela sua influência os homens se tornam melhores uns para com os outros, menos ávidos das coisas materiais,
e mais resignados aos decretos da providência. Ele vai seguir. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos, a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita, leia-se cristão, suprema consolação. Então, aí está, meus amigos, Kardec, o consolador, o codificador, colocando que as ideias, a parte moral da doutrina espírita nos coloca. Até colocamos esses dias que o fenômeno é importante, é lógico, tem que comprovar, mas o que interessa mesmo é a questão moral, para que possamos ter uma vida com mais tranquilidade, com mais calma. Porque o objetivo da doutrina espírita, meus amigos, não é curar corpos, pode acontecer, mas é a melhora íntima de cada indivíduo. E vejam, e por consequência, melhorando cada indivíduo, como vai ser melhorada a nossa sociedade. Então, meus amigos, ao encerrarmos essas reflexões de hoje, nós vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que estão aqui nesse instante nos ajudando, a todos nós nas reflexões, por acréscimo da misericórdia divina, por conhecermos, meus amigos, já nessa existência, o Consolador prometido por Jesus. Que o Mestre possa permanecer em nossos corações, nos abençoando, nos amparando, e que possamos sair daqui mais otimistas, mais leves, mais confiantes na proteção e na bondade divina. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, queridos amigos, e que fiquemos na paz de Jesus. Muita paz a todos.